gente vê muita diferença na geração Z, a gente tem os dois extremos. Jovens que querem mudar, querem fazer acontecer, a gente vê aí nos noticiários, que querem fazer causas sociais, querem impactar o mundo, o ESG, mas também tem muitos jovens que não querem fazer muita coisa, que estão um pouco mais acomodados, tanto que a gente conhece muito o termo neném aqui no Brasil, e os jovens de 18 a 24 anos, 36% deles nem trabalham e nem estudam. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e Marcelo Nóbrega estamos aqui com o Igor Schoff e Letícia Pavin, bem-vindos da Rede Pavin, jovens que vão falar com a gente aí sobre como é ser jovem no mercado de trabalho, o que vocês têm feito no mundo, como tem sido isso, bem-vindos. E eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Começando pela Letícia. Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada, Marcelo e Gellerson, por essa oportunidade. A gente está muito animado. Falando aqui um pouquinho, a gente vai explicar sobre a rede, mas falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Letícia Pavin, eu tenho 22 anos. Eu sou natural de Recife, na verdade. Mas eu morei a vida toda em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. E em 2018, eu vim para São Paulo para fazer universidade. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Federal de São Paulo, a Unifesp. E aí, desde 2018, moro aqui, né? Continuei. E, assim, a minha história empreendedora para chegar aqui até essa mesa com vocês foi bem curiosa, porque quando eu entrei em RI, a minha receita de bolo de sucesso era: eu vou fazer Relações Internacionais, depois eu vou para Comércio Exterior, fazer uma pós, e aí trabalho numa multinacional e pronto, conquistei a minha vida de sucesso. Só que aí o rumo mudou totalmente quando eu entrei, assim, uma parte da minha família era meio contra eu entrar em RI, porque meu pai era engenheiro civil, meu irmão é engenheiro mecatrônico, minha irmã é arquiteta. Então, era esse caminho. Então, por que você quis entrar em Relações Internacionais? Porque a primeira coisa que me veio já, você está lá no interior de São Paulo, e por que você teve essa ideia? Sim, então, olha, eu sempre, assim, desde pequena, fui muito fascinada, assim, pelo mundo, por viagens. Também acredito que teve uma influência da minha mãe, que ela trabalhava com turismo, mas eu, sinceramente, não lembro dela me cutucando muito sobre isso. Mas eu tinha essa questão, assim, com o mundo, das novas culturas e tal. E aí, não, sei lá, acho que foi o primeiro ano do ensino médio, teve uma simulação da ONU, eu participei de 2, e eu era super envolvida, assim, eu adorava. Fiz até um teste vocacional ali, bem bacana, e deu que, assim, aquele seria um bom direcionamento, sabe? Então, quando eu resolvi fazer, eu fui... Minha família foi muito contra, assim, meu pai principalmente. Achou que, assim, eu ia morrer de fome. E, assim, logo que eu entrei, eu queria... Você ainda tá viva, né? Eu tô viva. E aí, quando eu entrei na universidade, eu falei, eu tenho que me provar. Então, assim, eu entrei em todas as instituições possíveis. Era Liga de Empreendedorismo, Centro Acadêmico, Empresa Júnior, Negócio da ONU, Grupo de Debate, Workshops, tudo que tinha, eu estava envolvida. E eu tinha o grande sonho de fazer um intercâmbio. Mas naquele ano, minha família não poderia, assim, bancar, né? Intercâmbios são caros. E aí, com as habilidades que eu adquiri na Empresa Júnior, que era, assim, de Canva, Photoshop, eu comecei a ser freelancer de artes digitais, fazer marketing pra costureira da esquina, pra lojinha da amiga da minha mãe. E aí, juntei um dinheiro e ajudei meu pai, né, minha família, pra ir pra Espanha. Aí, eu fiquei 1 mês e meio lá, fazendo intercâmbio de espanhol intensivo, e eu conheci uma mulher que me apresentou umas pedras naturais. Assim, eu sempre falo que minha vida tudo é muito conectada e vão aparecendo anjinhos, assim. E aí, quando eu voltei, eu tava, sabe, estudando muito, era um hobby meio sobre cristais, tinha várias pedras na minha casa. E aí, eu entrei numa matéria de e-commerce, de administração da minha faculdade. E eu fazia RI. E aí, chegou no primeiro dia de aula, o professor falou: vocês têm que criar um e-commerce do zero. E eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Era tudo que você queria ouvir, né? Eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha pensado. Porque eu literalmente tinha que criar o e-commerce em questões tecnológicas, fazer uma marca, fazer um produto. E aí quando eu vi assim, eu falei, bom, vai dar muito trabalho, então eu vou fazer algo que faz sentido pra mim. E aí eu desenvolvi a Yugen Concept, eu tive por 2 anos o meu e-commerce, aí eu desenvolvi tudo do zero e tal. E aí por 1 mês e meio eu tinha que fazer esse e-commerce. Aí eu fiz de acessórios de prata com pedras naturais. Aí eu fui doida, a minha primeira coleção foram dos signos, 12 pulseiras, com 3 variações de tamanho. E assim, eu sozinha criei isso. Doida. Você desenhou a coleção? Desenhei a coleção. Que legal. Estudei a Bíblia dos Cristais, aí tinha tag com significado. Esse projeto era em grupo ou era individual? Individual. Tá. Não, era em grupo. 2 amigos entraram e eles saíram. Eles viram que ia dar muito trabalho e eles desistiram da matéria. Aí eu fiquei sozinha. Então assim, meio que era pra ser. É por isso que a gente tem poucos empreendedores de sucesso, né? Desistiram. Quando viram o tamanho da responsabilidade, Exato. Saíram. Porque assim, a maioria das pessoas, porque era uma eletiva, né, ou optativa. Certo. Então assim, a maioria das pessoas escolhe essas matérias, vou só cumprir aqui, era uma coisa pra ser leve, mas era mais difícil que tinha. E aí a meta era fazer R$600 em 1 mês e meio, assim, do e-commerce. E que é a meta?
E tinha meta. E aí eu fiz 6 mil. Então Que foi legal. assim, um super case da matéria. E aí, tanto que a matéria no começo tinha assim, uns 8 alunos. Aí agora é uma das matérias que mais lota de gente. Interessante. Foi bem bacana. E aí, que beleza. Aí eu continuei com o meu e-commerce, continuei crescendo. E aí fui juntando, assim, bastante dinheiro com a marca e fui pro Egito. Que foi onde eu conheci o Igor. Eu fui trabalhar lá, numa startup de marketing e relações públicas. Aham. E ele tava numa outra startup que ele já conta. Pois é, já nossa. O que você tava fazendo no Egito? Sim. E por que você foi no Egito trabalhando numa startup? Tem startup aqui, tem startup nos Estados Unidos, na Espanha, onde você já tinha Então. ido, etc. É porque eu destravei o primeiro intercâmbio e aí era aquela coisa, eu preciso fazer mais um. Então é um vício, sabe? É que nem fazer tatuagem também. E aí que... Olha a comparação, né? Viajar pelo mundo é que nem fazer tatuagem. Você não Tá tem bom. tatuagem, Eu não tenho né? tatuagem, Não, mas eu já também viajei não pelo tenho. mundo. Ah, legal. Você já tem viajei. tatuagem? Eu tenho 13. 13? Porque Não parece, são pequenos. Não, tá. Fernando tem tatuagem, Fernando? Também não Ah, tem. Juscelino tem 9 nunca também. fez tatuagem também. Mas Você se tem fizer 9. uma, 9. vai viciar. Já me acham super radical. Olha. Não, o Igor tem vários também. Quantos 9. você tem? 9. Igor, tem então mais. conta pra gente, e o que você fazia no Egito nesse momento? No Egito, a gente foi pra trabalhar na startup. Ela tava trabalhando na dela, eu tava trabalhando na minha, e a gente se conheceu no meio do hostel. A gente foi pelo A Isaac, gente foi uma pelo Isaac. organização. A Isaac, sim. Isso, a Isaac é bem... Peraí, deixa eu falar. Ó. Você mencionou um monte de coisa bacana. Pra quem tá ouvindo a gente aqui, seja jovem da idade dos dois, ou não, ou seja pai talvez, de jovens dessa idade. Você falou Liga de Empreendedorismo, Empresa Júnior, Isaac. São todas iniciativas muito legais para ajudar os jovens a aprender como funciona o mundo do trabalho enquanto está na universidade. Então, guarda isso, pesquisa se você já não conhece, mas eu vivo encontrando jovem que andou por aqui, por esses meios. E, de verdade, são jovens diferenciados, assim, como os dois que a gente está vendo aqui agora. Não, a gente fala a que a gente primeira é cria de experiência. movimento estudantil, porque são jovens que estão ali por livre e espontânea vontade para se desenvolver. Porque assim, a gente não ganha nenhum dinheiro, é realmente nossa energia e vontade de crescer ali dentro. Então, tem todo um processo seletivo, super concorrido. Então, assim, a gente valoriza bastante. Depois o jovem é uma consultoria mesmo, que os jovens se dividem nas diversas funções, vão implementando. E vão Sensacional. crescendo, e vão você vendendo. começa como Tá. tal cargo, você vira diretor, É presidente, isso é aí. super E sério. é um movimento enorme, né? Existem Gigantesco. congressos O MEG, nacionais. o MEG é bem grande. O Brasil é o segundo maior país que tem movimento estudantil. Só fica atrás da França, se não me engano. É. Muito doido. Mas, bom, E aí aí eu tava... vocês estão no Egito. Isso, a gente foi pro Egito. Que é essa? É a startup tua? Era tua startup? Não, era uma Você startup tava que a Isaac trabalhando- encontrava pra gente. A minha foi de turismo. Tá. E aí isso é até uma coisa que a gente conversava lá, os brasileiros que estavam lá, e todo mundo falava a mesma coisa. Por que você foi pro Egito? Porque a gente queria ir pra um lugar disruptivo. Queria pra um lugar que a gente fosse passar nervoso mesmo, que fosse passar perrengue pra se desenvolver. Era o que todo mundo tava procurando ali. Por isso que a gente não foi pros Estados Unidos. Você só fez isso. Todos os brasileiros, todos os brasileiros que Os brasileiros estavam lá. Quantos brasileiros eram? Nossa, Tinha tinham muitos. vários. Uns 30. Não, Nossa. depende, porque cada semana saía um e entrava outro. Claro. Tá meio que dividido entre indianos e brasileiros. E... Aí eu vou Muito pegar mais legal, pesado. muito Vocês interessante. estavam no Cairo ou vocês estavam no interior do Egito? Cairo. Ah, Cara, Só mas que um a lugar gente mais ia já- afastado. Hã? Um lugar mais afastado. Não, a gente tava é? num lugar, gente. Bem afastado. Que olha, se eu mostrar foto, vocês vão ter medo. Eu fui descobrir depois de 10 dias que eu tava dormindo debaixo de larva do meu colchão. Era um hostel horrível. Era um hostel horrível. Quando eu entrei no banheiro e era assim, o azulejo, se eu encostava meu dedo, caía assim. E era tipo, não tinha chuveiro, era só assim uma mangueira. Eu entrei, eu falei assim, gente, se eu não me adaptar em 2 semanas eu vou embora. E eu nunca sou de desistir, mas eu fiquei tão Nunca só de impactada. desistir é ótimo. Não, eu fiquei tão Letícia, tenho impactada. certeza que tu Mas não você ligou não pra tua desistiu, casa pra né? falar pro teu pai e pra tua mãe. Senão eles iam dizer, pega um voo Então. agora e volta Não, pro Brasil. O meu pai falava assim: você está tirando a paz da casa. eu só vou ficar feliz quando você voltar. E na verdade, gente, eu queria ir pra Romênia. Aí um PS aqui na história. Segura essa menina, Marcela. Quando eu tava na Espanha, eu conheci uma amiga que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. E ela falou: depois daqui eu tô indo pra Romênia. Tô indo pelo Isaac trabalhar lá. E eu não conhecia. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Já entrei em contato com a Isaac. Sinceramente, eu não sei como surgiu a pauta Egito na minha conversa com a Isaac. Porque eu comecei falando Romênia e falei: quero ver os outros países. De repente falou Egito, eu falei, então tá. Vambora. E aí ficou nessa, mas assim, não foi Mas uma vocês coisa. foram em momentos diferentes. A gente se encontra Vocês lá. se encontram lá, né? É, E a gente em startups foi alguns diferentes. dias Cada antes um de de mim. vocês está numa startup diferente. Sim. No Egito, ok. E por que... Então, qual era a startup que você estava? O que Uma eles startup faziam? de turismo que eu estava. De turismo, Sim. isso. E a minha de marketing e relações públicas. E aí, assim, aí a gente ficou um E mês tinha e meio, outras pessoas internacionais trabalhando junto com vocês? né? Na minha, não. Na minha também não. Também não.
A gente era meio que o Eu e a estagiário empresa. do Sim, chefe, cara, sabe? Coisa louca. Tá. Era bem doido mesmo. Isso tudo com a Isaac no meio viabilizando, né? Sim, Isso, tá. ajudando E aí, a gente. Como é que foi trabalhar no Egito? Olha, Foi diferente. o meu foi assim, o meu chefe me amava. Porque assim, são muitos casos. Lógico, uma brasileira maluca de Faz graça. tudo, né? Não, o meu chefe era assim, ele era bem doido. Ele amava comer, então assim, ele me levava nos melhores Ele restaurantes. vai assistir esse Qual era o episódio, hein, Letícia? Ele não entende português. Qual era o negócio da startup? Relações públicas e marketing. Tá. Então, era muito legal porque ele realmente me envolvia. Então, ele fazia, por exemplo, os estandes, panfletos, ações para um hospital de câncer relacionado com as crianças. Então, ele me levava lá. Aí, ele também organizava eventos. Inclusive, ia ser o casamento da irmã dele num castelo lindo e eu ia organizar. Mas a gente acabou indo viajar no Ano Novo e a gente foi escalar o Monte Sinai. A gente escalou juntos o Monte Sinai. Eu já fiz isso também. Legal. Muito legal, né? Muito legal. Nossa, bem Muito legal. intenso, mas foi legal. Muito legal. Mas aí eu fazia várias coisas. Ver o Então, sol eu ia nascer lá em nos cima, né? clientes Ver o sol e nascer. tudo, sabe? Então, era isso. Ele me envolvia nos restaurantes e no mil lugares que Bom, tinha aí que ir. vocês se encontraram. Aí a gente se encontrou no hostel, beleza, foi super legal. A gente viajava muito todo final de semana juntos. E aí eu voltei e já entrei pra trabalhar na Unilever. Eu estagiei lá, em Unilever Food Solutions. E eu meio que entrei lá porque eu tinha experiência de e-commerce, com o meu e-commerce. E eu entrei na área de marketplace lá Aqui dentro. no Brasil. Aqui no Brasil. Então, eu só fiquei 1 mês e meio no Egito. Aí eu voltei, né? E comecei a ser estagiária lá. E tive a oportunidade, depois de intraempreender. O diretor da empresa me deu a chance de ser dona de um dos programas de fidelidade que a gente tinha do nosso time. E era assim, tipo, milhões na minha mão, 20 anos. E aí, eu assim, pirando. Mas foi uma experiência bem intensa. Então, em 2020, eu tava com a minha universidade, com a minha marca, criando a rede Pavim, que a gente vai contar, eu e o Igor, e na Unilever. Então, assim... Meu Deus, eu tava assim, meio que pirando, mas foi um momento bem legal. E a minha marca, inclusive, em 2020, chegou a aparecer em setembro no Pequenas Empresas Grandes Negócios, na Exame. Começou a crescer demais, sabe? Podcasts, palestras. Cheguei até a fazer uma palestra na USP, foi super legal. Porque, assim, realmente era algo novo, né? Então, assim, uma jovem fazendo um e-commerce e tava faturando. A reportagem era até assim, jovem fatura 12 mil por mês, não sei o quê. Então, realmente tava crescendo, tava expandindo. Recebia muita mensagem de mulheres falando assim, eu quero revender no meu estado. E não sei o quê. Só que a minha marca, eu realmente tava criando um branding. E aí, um turning point, assim, da minha marca, foi que eu comecei a criar conteúdos. Porque como era sobre pedras, né? Então, era sobre o universo do bem-estar, boas energias e tal. Então, eu comecei a criar muitos conteúdos sobre isso e trazer amigas e conhecidos pra falar também sobre coisas que eu não tinha muito domínio. Então, 2020 foi essa intensidade. E aí, no fim de 2020, toda a minha família pegou Covid. Eu, como eu falei, sou de Recife. Fui lá visitar o meu sobrinho, tinha 6 meses. E aí, meu pai foi internado no dia 31 de dezembro. E aí, foi dia 7 de fevereiro que ele faleceu. E aí, minha vida... assim, mudou tudo. Foi muito... assim, foi um momento, obviamente, mais difícil da minha vida. E eu morava em Ribeirão Preto. Eu, minha mãe e meu pai. E aí, foi assim, todo um processo pra também cuidar da minha mãe, que ela ficou muito doente. Então, eu tava com todas essas coisas que eu falei pra vocês nas minhas costas. Também cuidando da minha mãe, cuidando de mim. Cuidando de tudo, né, que envolve quando você perde alguém. E aí eu já não tava dando muito certo na Unilever, assim, por questões de gestão mesmo, não tava mais legal trabalhar lá. Muita gente tinha saído do meu time, assim, tava um caos. E eu falei, eu não consigo mais ficar aqui. E a minha marca também me formou muito como empreendedora. Por isso eu gosto muito de compartilhar sobre, porque eu aprendi muito lá. Só que eu não via a longo prazo. Eu trabalhando com produto físico. Eu queria algo realmente, como eu tenho muito essa questão da liberdade e tudo, essa coisa mais do serviço, de posso trabalhar de qualquer lugar. Então, depois de alguns meses, eu encerrei. Tanto a minha marca, quanto a Unilever. Então, em 2021, comecei a me dedicar 100% com o Igor na rede, que a gente já vai explicar. E aí, foi ano passado que minha mãe se mudou, meu namorado foi fazer intercâmbio, eu mudei de casa, tava num lugar que eu odiava aqui em São Paulo. Hoje em dia eu moro num lugar bacana. E assim, tava meio que tudo caótico, sabe? E eu tava me sentindo até meio... não tem um lugar no mundo. E aí, eu fiz as contas e fui morar na Índia, porque era mais barato. Ok, e eu tá queria bom. me aventurar. Ok, tá bom. E eu Ela fui pra foi lá. morar na Índia porque era mais simples do que É ficar mais aqui. simples que mudar de bairro. São Do que Paulo. morar em Ribeirão ou em São Paulo, Exato. capital. Tipo, eu vi assim, era uma coisa que eu queria fazer, e inclusive envolve uma pessoa do nosso projeto. Ela que foi a gente morar em vai contar. Varanasi. Eu fui pra Varanasi, você foi? Sim. Ai, Eu fui Letícia, pra- essa menina não existe. Eu fui pra mais de 20 destinos na Índia em 3 meses. Eu morei lá sozinha, e aí cada hora eu pulava de canto em canto. E eu fiquei no hostel de empreendedores por 10 dias. Que aí tinha TED Talkers, tinha Forbes Under
30, tinha gente incrível O lá. Hostel é dedicado a hospedar empreendedores e nômades digitais. Que interessante, e nômades digitais. E vai abrir um faz aqui sentido. no Brasil, vai abrir em Campo Deles, Grande, uma né? rede deles, material da rede. Draper Startup House, vocês já ouviram falar? Não. Não, Mas, Letícia. olha, mas vou pesquisar isso já. Sim. Repete o nome deles. É Draper Draper. Startup House. E aí parece que vai ter até um programa... qual que é o nome? Tipo, um reality show Drapers de startup aqui no Brasil. Aham. E vai lançar, não sei em qual Não é canal. uma escola também? Não é o nome de uma escola? Eu acho que tem uma universidade. Eu Tem uma acho que universidade sim. com esse nome, exatamente. Talvez. De empreendedorismo, é isso Mas... É Draper, tem 2 P's. Não, acho que Não, esse só tem um P. só, então é outra coisa. Porque o Então Draper tá misturando é um cara. Sim, Esse Draper. é. Não sei. Faz sentido. Mas Com bom. certeza o pessoal já tá dando Google. Não Sim, tá? sim. E você nesse meio do caminho, aí, o que você tá fazendo nesse período aí também? Você já Desde- tinha voltado do Egito também, Sim. ou não? Você ficou por lá? Então, contando um pouquinho pra vocês da minha trajetória desde o começo ali, pra vocês entenderem como é que foi tudo isso. Igual ali, a gente foi criado dentro de um movimento estudantil. Eu estudei lá na UFV, sou formado em administração, que é uma cidade bem pequenininha, não sei se vocês conhecem, Doce de Leite Viçosa ali, Sim, claro. lá da região. E desde o começo eu sabia que eu ia ter que criar as minhas próprias oportunidades, que a gente sabe que lá em Viçosa não tem tantos estágios, é muito difícil encontrar trabalho, ainda mais antes da pandemia, não existia essa questão do trabalho remoto. Então, desde o começo eu participei de vários movimentos estudantis, igual ali, de liga acadêmica, de empresa júnior, de atlética, de Enactus também, que é uma instituição bem legal. Eu tive até Eu oportunidade. conheço muito Enactus, eu já fiz várias coisas com eles também. Sim, eles são sensacionais. Mexe com empreendedorismo, ajuda a comunidade, é bem legal mesmo. Também eu tive a oportunidade até de ser presidente dentro de uma dessas instituições, que foi um momento ali que mudou toda a minha trajetória, porque na administração a gente sabe que tem várias áreas, você quer mexer com tudo, e ali eu tive a oportunidade de mexer com gestão de pessoas. Liderei ali quase 40 pessoas, tive um case bem legal também pro lado financeiro, que antes a gente tinha um faturamento ali de 50 mil mais ou menos na instituição, e aí quando a minha gestão assumiu, a gente conseguiu subir para 100 mil no ano. Então foi uma coisa muito legal, uma coisa que eu pude aplicar muito do que eu estava estudando, muito do que eu estava aprendendo, e foi depois disso que a gente resolveu ir pro Egito ali, resolvi ir para trazer esse desafio novo, que eu queria me desafiar, queria uma coisa nova, queria E por que fazer um Viçosa? Você é intercâmbio. natural de Viçosa ou não? Eu não sou natural de Viçosa, mas a minha família é de lá, desde criança eu morei lá, então eu queria ficar lá. A universidade é muito bonita, eu gostava muito do ambiente que tinha lá, então foi uma escolha que eu tive. E aí, desde então, desde toda essa trajetória que a gente teve no Egito, eu voltei e falei, poxa, o que eu quero é gestão de pessoas, o que eu quero é recursos humanos, e eu comecei a trabalhar numa consultoria, e foi, eu acho que, a melhor oportunidade que eu tive ali para um jovem, porque eu tinha muita autonomia, eu realmente era um consultor, eles não me apresentavam como estagiário, eu era um consultor de gestão de pessoas. Eu estava atendendo ali uma empresa que tinha mais de 100 funcionários, eu fazia planejamento estratégico junto com a diretoria, a gente mexia com cargos e salários, a gente mexia com também a gestão dos funcionários que tinha ali dentro. Então foi muito legal, eu aprendi muita coisa e eu pude realmente validar que era isso que eu queria fazer com a minha vida. Eu queria mexer com pessoas, eu queria trabalhar com outros seres humanos e foi todo esse direcionamento que a gente foi trazendo, foi todo esse direcionamento que a gente foi buscando. No meio disso aí também fiz outros estágios para conhecer um pouco mais sobre a administração, tive a minha marca própria também, uma marca que vendia roupas para outras instituições com uma estamparia. E desde então, desde que a gente se conectou bastante, a gente criou a questão da Rede Pavim, a gente criou tudo ali do zero, a gente começou a mexer muito com E treinamento. o que a Rede com Pavim palestras. faz? Bom, vamos entrar nisso. A rede começou, né, em Eu acho que 2020. deve fazer um pouco de tudo, na verdade. Né? Porque Sim, então, foi uma jornada. Se for, Então, a rede começou, assim, com uma ideia maluca, que eu cheguei pro Igor e falei que a gente tinha que se conectar com jovens empreendedores. A gente se conectou com jovens de mais de 20 países não convencionais, falando uma visão brasileira. Então, Líbia, Palestina, El Salvador, Índia, Sri Lanka, Indonésia, vários lugares, para entender qual era o propósito deles, qual era a dor deles, o que eles estavam fazendo, qual era o impacto. E essa conversa surgiu, na verdade, porque quando a gente voltou do Egito, a gente falava muito sobre as nossas carreiras. Então, ele tinha um e-commerce, eu também. Ele estava numa empresa, eu também. Na época, eu estava na Unilever. E a gente falava muito sobre sucesso, muito sobre desenvolvimento. E era muito legal. Era realmente uma rede de apoio entre nós dois. Só que a gente não via que a gente poderia ter essa mesma conversa com amigos de longa data. Ou até com jovens ao nosso redor. Por que Porque não? é aquela coisa, assim, se você perguntar pra qualquer jovem, você quer ser milionário? Você quer ter uma carreira de sucesso? Todos eles vão falar que sim. Mas a maioria não quer, não quer sentar e bora conversar sobre como fazer Montar um isso, né? plano. Montar um plano, vamos ter essa troca. Os jovens hoje em dia, eles não conversam nem sobre o salário. E assim, isso é uma coisa até que a gente defende na rede. Porque, claro, não vou ficar falando meu salário pra todo mundo. Mas entre amigos, sabe? Pra saber, poxa, um analista financeiro, quanto que ele ganha? Tem muita gente que não sabe. Eu conheço uma pessoa que tava trabalhando por anos numa empresa e não sabia, tipo, o preço dos produtos que ela vendia. Porque, assim, o líder não compartilha. Então, assim,
Sabe umas coisas assim de... Aquele Não faz tabu? sentido, né? É. Não faz sentido. E às vezes até, poxa, eu não sei quanto fulano ganha de tal área. Às vezes eu descubro, nossa, que interessante. Já me interessava por essa área, achei interessante o tipo de salário. Pode até ser um incentivo pra pessoa também tentar algumas áreas. Então, assim, a gente... Ou evitar algumas áreas. ou Exato. até evitar. Pensando em carreira e pensando em remuneração. Sim, exato. Então, assim, a gente via que, poxa, que estranho, gente. Parece... Por que a gente não consegue conversar? Os jovens não querem se Mas isso não é desenvolver? o perfil do jovem desta idade hoje? Não está realmente muito interessado nisso e tem essa história de propósito e tal, e vamos salvar o mundo. Depende muito, a gente vê muita diferença na geração Z, a gente tem os dois extremos. Jovens que querem mudar, querem fazer acontecer, a gente vê aí nos noticiários, que querem fazer causas sociais, querem impactar o mundo, o ESG, mas também tem muitos jovens que não querem fazer muita coisa, que estão um pouco mais acomodados, tanto que a gente conhece muito o termo neném aqui no Brasil, e os jovens de 18 a 24 anos, 36% deles nem trabalham e nem estudam. Então a gente tem contato com essas duas áreas, a gente tem jovens muito bons, jovens incríveis, que você vê ali, nossa, como é que pode ser tão novo e já fazer tanta coisa assim, que é justamente com o que a gente vem Mas trabalhando então, na rede. É essa população dos neném que incomoda vocês? Ou incomodou naquele momento? Olha, foi também, e também foi essa questão de, todo mundo quer ser bem-sucedido, mas bora Ninguém conversa conversar? sobre. Vamos trabalhar, né? Bora trabalhar, mais do que conversar, Sim, né? bora trabalhar, bora conversar. Arregaça a manga, né? Exato, assim. E aí a gente se sentiu frustrado e falou... E a gente tava entrando nessa coisa dos empreendedores mesmo. A gente falou assim, bora ver quem que tá impactando e de verdade. E por que os países não convencionais, né? A gente vê muito as pessoas do Vale do Silício, da Europa, fazendo startups mega tecnológicas e tal. Virando unicórnio da noite pro dia. Exato. E assim, poxa, existem mais de 196 países no mundo e tem muita gente fazendo coisas muito legais. Até compartilhei com o Jederson antes da gente começar, né? Tem uma mulher que ela tem, acho que agora 28 anos, né? A Majid da Palestina, que ela começou acho que com 22. Ela é engenheira e com as cinzas do bombardeio ali da Palestina, a guerra com Israel, ela desenvolveu uma tecnologia para fazer tijolos de forma sustentável. Ela reconstrói as casas, ela também tem a sandbox de energia solar para colocar de forma mais barata e compartilhar a energia solar com todo mundo. Então, assim, por que o mundo inteiro não conhece essa mulher, sabe? E isso vários jovens. Tem um jovem indiano que foi que eu conheci lá na Índia, que ajudou a gente me ajudou com o meu visto de business pra ir pra lá, porque eu fiquei 3 meses, né? E ele tem 8 negócios. E é assim, ele tem vários sócios, ele participa de várias coisas. Ele é assim, um businessman, fazendo várias coisas, impactando as fazendas da Índia, impactando os restaurantes vegetarianos, fazendo coisas tecnológicas. Então, assim, tem jovens incríveis, de países incríveis, fazendo coisas maravilhosas e ninguém tá falando sobre. Então, a gente queria entender até qual é a realidade deles, as dores, o propósito. Então, começou assim. E aí, a gente depois se envolveu, tudo foi muito fluido. A gente se envolveu em consultorias para jovens empreendedores aqui no Brasil. A gente impulsionou mais de 60 empresas de jovens no começo de 2021, foi super legal, só que hoje em dia a gente não faz mais isso. E aí as coisas foram a surgir naturalmente, então a gente começou a ser chamado para fazer palestras sobre desenvolvimento de carreira, sobre empreendedorismo, aí a gente fez até para Goldman Sachs, para Unilever, depois eles me chamaram, a gente fez uma palestra para os trainees. Também... Olha a carreira bumerangue aos 22 anos de idade. Já tá no bumerangue. Ela já tá no bumerangue, aos 22 já deu tempo de sair e voltar, né? Aí também a gente fez palestras com eventos com BTG, Magalu, Sebrae, e aí também Movimento Estudantis Brasil todo chamando a gente. Então, aí as palestras, ainda continuamos. Aí, de repente, eu nem sei como surgiu a demanda de treinamentos corporativos. E aí a gente criou o nosso programa Alpha, são 4 treinamentos, é uma trilha de desenvolvimento para o jovem analista, estagiário, de acordo com a cultura organizacional da empresa. Também a gente fez vários. Hoje a gente deu um pouquinho de pausa, mas a gente ainda tem esse serviço. E também ao lado de ONGs, a gente tem uma grande parceira, a ONG Olhar de Bia, da Bia de Guarulhos, você conhece? Não, como é o nome da ONG? ONG Olhar de Bia. Olhar não de Bia. Conheço, não a conheço. Ai, eles são incríveis. A Bia agora virou até Forbes Under 30 esse ano, enfim. Ela é uma mulher maravilhosa. E ela tem 22 anos. Ela tem a minha idade também. Tem 22 anos. Ela é brilhante. E a gente já tá indo pra 5ª edição, que a gente participa do Alicerce, que é o Programa de Desenvolvimento de Jovens e Vulnerabilidade Socioeconômica dela, para jovens de escola pública que estão ali no 3º, acho que é entre 1º, 2º e 3º colegial. E então a gente também tem essa nossa parte social. Aí no meio disso tudo, aí sempre era sobre desenvolver o jovem, em conversas assim de networking, líderes e tal, chegavam pra gente e falavam, gente, eu não consigo encontrar jovem bom pra trabalhar comigo. E aí do outro lado, a gente se conectando com esses jovens de várias formas, jovens brilhantes, eles falando, eu não consigo encontrar emprego. E aí quando a 3ª pessoa falou isso pra gente falou, tá bom. Tem um hiato nesse meio que a gente precisa resolver. E aí a gente falou, bora. E aí a gente se tornou nessa curadoria de jovens talentos pras empresas e uma curadoria de oportunidades pros jovens. Sim. Aí...
Atualmente, esse é o nosso principal serviço, é o principal foco da rede, é conectar os jovens que querem trabalhar com empresas que querem bons jovens. A gente começou isso em agosto do ano passado, tem aí 6 meses mais ou menos que a gente começou com esse serviço, e a gente começou trabalhando com vaga imediata. O nosso grande foco era, nossa, se você está precisando de um jovem, eu vou encontrar um jovem que tenha muito potencial, um jovem que tenha muita autonomia e um jovem que tenha muita criatividade ali, para ele conseguir trazer o melhor resultado para você em pouco tempo. Então a gente chegou a fechar a vaga ali em 3 dias, em 5 dias, só teve uma que a gente demorou um pouco mais, que foram 3 semanas, mas é uma vaga um pouco mais complexa, depois a gente pode entrar um pouco mais sobre isso. Mas esse era o grande objetivo. Vamos conectar essas duas áreas. E aí a gente começou a fazer todo um processo. A gente criou uma metodologia do zero para focar no jovem, porque a gente estava pesquisando dados e a gente vê essa questão da impaciência do jovem. Tem até um dado que fala que 60% da geração Z, eles precisam que o processo de inscrição demore menos de 15 minutos. Senão eles não vão querer fazer, eles não vão querer engajar. Então a gente criou uma metodologia com base em tudo isso, mas que ao mesmo tempo fosse assertivo. Uma coisa que a gente pudesse fazer rápido, mas que entregasse um bom resultado. E aí o nosso grande foco é o case de sucesso. Sempre que a gente vai analisar se um jovem ele tem potencial para entrar naquela vaga, a gente olha a trajetória dele, o que ele já fez. E mesmo se ele não tiver nenhuma experiência profissional, ele nunca estagiou, o que ele fez na vida dele? Ele tem algum case ali legal, já resolveu algum problema, já conseguiu... Eu costumo falar isso. Alguma coisa ele já fez, Alguma né? coisa ele já fez. E alguma coisa ele tem que saber falar pro empregador, né? Exatamente. Então, fala mais disso. O que o jovem de 17, 18 anos de idade tem que ele pode mostrar para um selecionador? Ele tem, com certeza, ali alguma coisa na trajetória dele que ele fez de diferente. Alguma decisão que ele tomou, que ele teve que calcular ali a rota, alguma grande... Por exemplo, qual curso eu vou fazer? Como que eu decidi isso? Ou então eu ajudei em casa, eu precisava... Meus pais estavam numa dificuldade, eu ajudei em casa. Ou então, nossa, eu tinha 16 anos, já comecei a trabalhar, já comecei a fazer uns bicos. O exemplo disso do Igor, quando eu tava no ensino médio, no terceiro colegial, como eu falei, minha família era super contra. E aí, assim, eu nem sou analítica de ficar lendo muitas coisas pra reunir dados, mas eu comprei uma revista do Guia do Estudante, que acho que tinha 193 profissões, uma coisa assim. E aí eu li cada uma e cataloguei entre de jeito nenhum, mais ou menos, gosto, amei e tipo, olha expliquei. A dica. Então, porque isso é uma coisa assim, parece simples, mas, por exemplo, já é um case legal. E aí mostrei pra minha família, olha, é isso, esse que eu gostei, por causa disso, daquilo. Então, assim, tem os casos, né, a gente até lida com jovens assim, que fazem essas perguntas pra gente, eu quero fazer tal curso, mas minha família quer que eu faça outro. Então, assim, você se mostra responsável e consciente na sua escolha, por exemplo, fazendo uma coisa dessa. Olha, eu li, eu estudei, eu conversei com profissionais de tal e tal área, entendi, olha, o salário é mais ou menos isso, esse é o crescimento de carreira. Então mostra que você tá fazendo uma decisão consciente até pra você debater seus pais. Porque o meu pai, ele queria que eu fizesse esse e-mail, por quê? Porque pra ele era receita de bolo, ele via que fazia sentido. Então, relações internacionais, o que faz? Ele não sabia nem explicar, né? Aos 50, eu vou dar o meu exemplo. Aos 16, eu fiz vestibular escondido do meu pai, que queria ter um filho médico, e eu fui lá e me inscrevi pra engenharia e passei. Sim. Nossa. Ele ficou furioso comigo, mas eu, pra mostrar pra ele que era aquilo que eu queria fazer, eu nunca peguei exame durante a faculdade. Eu sempre passei em tudo. Isso já diz muito sobre você. Isso, e eu quis mostrar pra ele, eu quis mostrar as minhas notas pra ele no primeiro semestre pra dizer que era aquilo que eu queria fazer. Bom, imagina, primeiro semestre de engenharia civil, como teu pai. Eu quase adoeci, né? Quando eu cheguei em casa também, meus pais moravam no interior e eu fui pra capital, pra Porto Alegre pra estudar. Quando eu voltei de férias, meu pai chegou a se assustar, assim, né? Porque eu tava, imagina, engoli os livros, mas a minha intenção era mostrar pra ele que você tava no caminho certo. Que eu queria fazer engenharia, né? Enfim, mas é isso. Voltando a vocês que são... Mostrar essa responsabilidade, mostrar essa consciência. Isso é a competência que você demonstra, exatamente. De critério, raciocínio lógico, estratégia. Não, o jovem pergunta, né? Mas o que eu posso mostrar que eu tenho da escola? Puxa, você pode trabalhar na escola sendo ajudante de um professor, por exemplo, mentor, ou em algum evento, nas atividades de educação física, na festa junina, na festa de Natal. Até coisa social. Poxa, eu levantei essa campanha dentro da minha escola, eu que puxei, eu que fiz. Gincana, presidente de centro cívico. Seletiva, tem um monte de coisa. Tem até coisa mais simples do tipo, nossa, eu organizava as festinhas do meu grupo, eu fazia a parte financeira, eu juntava as coisas, organizava o evento, tudo isso tem conta. Muita coisa. Tem que ter história pra falar. No comércio do meu pai, da minha mãe, do meu tio. Aos 17, aos 18, aos 20, né? Eu acho que é isso. E sair do sofá e vai fazer essas coisas, né? Pra aprender e pra ter essas histórias pra contar depois, né? Você falou de teste vocacional. Na hora que você falou isso, eu me surpreendi. Ainda existe isso?
Serviu Então, pra alguma coisa? mas eu vi, Assim, eu não fiz o Porque as convencional. carreiras hoje são tão diferentes, Sim. né? E a gente migra e vai e volta e muda ao E longo multi, da... né? Então, Não é uma coisa não só, sei. né? Não, eu fala como é fiz que com uma foi isso, né? empresa chamada Career Direct, é uma coisa internacional, uma empresa internacional, e eles fazem não só assim pro jovem do ensino médio, mas também, por exemplo, você hoje em dia quer ver, poxa, será que eu tô no caminho certo? É um negócio que eu tinha que expor, eu não sei quantas perguntas, eu lembro que eu recebi uma coisa assim de 30 páginas, falando muito sobre, era muito sobre o meu comportamento, e não era assim, o seu caminho é a engenharia, assim, era uma coisa, olha, você tem mais tais habilidades, isso daria certo assim, então era uma coisa muito, até de autoconhecimento, de me entender mais como pessoa, como meu comportamento, que foi super importante pra mim, muito, muito importante, Bacana. e eu super recomendo. Aí era nessa empresa, né, então não era aquele convencional, era um método Eu não bem sei, porque eu diferente. nunca fiz esse negócio, então... Mas até uma coisa que a gente fala dessa questão de teste vocacional é que Já tem... fez teste vocacional? Não, Marcelo? nunca fiz teste. E na nossa época era comum, né? Acho que até nas escolas acontecia de pessoal levar para Teve fazer. uma fase, acho Mas acho que era posterior até a mais, nossa. era mais como a Letícia estava colocando assim, de mais quadradinho. Gosta mais assim, de né? matemática ou de Sim, biologia mais ou de não pra sei essa o quê. área. Sim. Então, era negócio Outra hoje em forma que a gente dia- fala para os jovens fazer é experimentar mesmo. Exatamente, Poxa, o que é. eu quero fazer? Área da administração? Vou fazer um pouco aqui, conversar Quando com é jovem, profissionais. esse Mas faz período alguma aí, pra coisa, fazer acho coisas também, né? diferentes. Não, Pra você não testar sei, na não sei- prática. enquanto eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada. Sim. Isso que eu acho que também não pode acontecer. Mas é uma provocação que eu quero fazer para vocês, falando de Rede Pavim. O mercado, as empresas estão preparadas também para receber esse jovem no perfil de vocês? Porque Não. chegar... Não, pergunta para eles, Marcelo. Entendeu? Porque assim, a responsabilidade de vocês também de inserir um jovem nesse perfil dentro de uma empresa e o jovem ficar 2 meses, 3 meses porque o líder ou porque alguém lá dessa empresa do tipo, você me pediu uma Ferrari, eu te apresentei a Ferrari e coloquei aí dentro. Que tá incomodando demais Sim. agora. Mas agora essa Ferrari não tem como segurar ela, porque ela tá numa Exatamente. potência aqui dentro que tá me Isso é um incomodando. grande desafio que a gente tem, é algo que a gente vem trabalhando bastante. A gente criou até uma metodologia para isso, que é o nosso acompanhamento. Sempre que a gente contrata um jovem, a gente coloca ele dentro da empresa, a gente acompanha o jovem e o líder por 3 meses. A gente faz esse meio de campo aí, para justamente ter esse meio termo. Porque a gente sabe que o jovem é ansioso, ele chega ali na empresa, no mês seguinte ele quer ser CEO, ele quer ser promovido, ele quer ser efetivado. E ao sempre mesmo foi, tempo- viu? Isso não é só da geração Z. Sim. A XYZ e a próxima vai continuar nessa ansiedade Nessa de querer ser o ansiedade CEO aí, No dia aos seguinte. 20, 22. Sim. Todo mundo quer isso. E ao mesmo tempo, o líder, ele ainda tem aquela pegada de, nossa, eu vou passar aqui o direcionamento, eu preciso que isso seja feito para amanhã, preciso dessa planilha, preciso desse relatório, e é só isso. Passa o direcionamento e espera do jovem. Então tem essa congruência aí, tem essa diferença. Porque é que importante existe. isso também. Alguém tem que fazer essa planilha. Sim. Alguém tem que compilar esses dados. Alguém precisa me ajudar Exatamente. a preparar a reunião Exato. do conselho. Então, E o que Não, a gente faz é isso. Uma coisa que a gente fala muito nas nossas palestras, em contato com jovens, assim, a gente tem um termo que a gente criou que é carreira sustentável. E aí, no caso, não de sustentabilidade, mas realmente de se sustentar e o jovem entender, a gente tenta colocar uma luz de, olha, você ainda vai trabalhar uns 40 anos no mínimo, né? E pra ele... acho que mais até. Vamos falar uns 50, vai? E que, assim, pra ele entender que existe uma jornada e que existe um tempo de maturação. Então, assim, o que eu e o Igor, a gente conversa muito é esse equilíbrio de o jovem ele vai entrar e ele precisa entender que ele não vai ficar em 3 meses ele já vai ser promovido, porque eu acredito também que acontece, a gente fala muito sobre isso com os jovens, é o mundo das comparações. Então ele entra nas redes sociais, ele vê o jovem de 18 anos milionário porque tem, sei lá, um dropshipping. Aí ele vê a outra menina que já tá CEO, unicórnio e tal. Então assim, ele vê muitas exceções e aí ele vê, sei lá, o coleguinha que entrou e já foi efetivado por algum motivo e ele acha, meu Deus, eu tô pra trás. Então é uma questão de sim, existe essa ansiedade, às vezes até pode ter uma prepotência de, mas eu sou muito bom porque eu não fui promovido, mas também existe muito de o jovem se sentir que tá sempre pra trás, parece que tá todo mundo melhor que ele. baixa estima. Eu acho, a gente vê bastante isso, muita dúvida e muito assim, meu Deus, o que eu tô fazendo não é suficiente, porque a gente vê, aí é a complicação, a Andrea da Maturi veio aqui, né, e ela trouxe muito essa questão de, poxa, hoje em dia o mercado tem todo esse preconceito de 50 a mais, já não é legal pra trabalhar, só que também tem esse problema nessa ponta do extremo dos jovens. O conceito de etarismo vai pros dois lados. Né? Sim, e assim, e o jovem não tem experiência nenhuma. Então é aquela coisa, o jovem quer o estágio, precisa de experiência, mas ninguém dá oportunidade. Coisa bizarra do brasileiro, né? Procurar uma pessoa para estágio que tem que ter experiência Exato. prévia. Isso é bizarro. Como A palavra assim? é essa. É bizarro. Como assim? Porque isso também, as pessoas não estão nem preparadas para conversar com esse jovem, né? Do tipo assim, me fala sobre você, me conta sobre a sua experiência no primeiro emprego. Aí tu fica... Isso é uma coisa que a gente Eu trabalha recentemente bastante. acompanhei jovens procurando emprego, né? Meu filho e meu sobrinho.
É. E, nossa, as experiências foram horrorosas, dos dois. E eles, tipo, Eles se candidatando, municiando de informações bizarras, né? E assim, e não é, e eu não é porque são família, mas realmente as situações eram bizarras do tratamento que as empresas dão Não pro valorizam jovem nem um nesse pouco o jovem. momento. Exato. Então, assim, aí coloca o jovem, então eu acho que é um equilíbrio de o jovem entender que existe um tempo de maturação. Até assim, geralmente é 1 ano a 2 anos de estágio. Então, 1 ano é um momento muito legal de você ficar numa empresa, que você vê como que ela funciona em 12 meses, né? Porque tem aquela coisa, começo do ano tá mais assim, aí depois vai acelerando. Um ciclo, né? Pelo menos de 1 ano. E assim, você consegue aprender pelo menos por 1 ano, mas o jovem não tem essa paciência. Além disso, tem um lado do líder, não tem a paciência de ensinar. Não tem uma boa comunicação não com tem essa uma geração. boa comunicação. O nosso acompanhamento, ele é muito essencial. Eu que faço acompanhamento dos dois, do líder e dos jovens. Porque é que estagiário muitas vezes é visto como mão de obra barata. Sim. Então, você contrata um estagiário que vai E deixa pagar ele de menos do lado que você ali. paga um analista e pede para ele fazer as tarefas de um analista, que são pequenas. Sim. E normalmente, talvez não precisem de tanto acompanhamento assim do líder. Então, tá errado, na verdade, né? O programa de estágio não é com esse fim. E assim, aí essa questão dos os jovens que querem fazer as coisas com mais sentido também, porque hoje em dia tem muito esse questionamento. O jovem, hoje em dia, ele questiona mesmo, ele quer saber. E os líderes darem esse contexto... Isso é algo que a gente pede quando a gente quer trazer jovem para a empresa. A gente quer jovens que sejam questionadores. Mas aí, na hora que ele chega dentro e Não quer começa a que ele questionar, questione. chega. Espera. Eu tô aqui há 20 anos, eu tenho calma. 30 anos de carreira. Calma, moleque. Não pergunta tanto. Então, a gente, então. o pessoal quer, mas não quer tanto, né? Sim. Exato, aí tem esse problema, porque colocar o jovem pra fazer um trabalho de robô, e ainda mais os jovens que a gente coloca, essa métrica que a gente criou, a gente sabe, poxa, deu a nota tal, já é um jovem, esse intraempreendedor, esse jovem que chega e quer melhorar as coisas, quer se envolver, ele quer se sentir parte, e muitas vezes os líderes não envolvem, então alguém ofereceu, sei lá, um salário R$100 a mais, ele tá mudando, porque ele não tá vendo a diferença dele ali, ele não vê a importância do trabalho dele, então ele muda. Prefere arriscar, né? Sim. Mesmo sabendo que pode vamos acontecer ver se tudo o de lado de novo, lá né? melhora. Sim, E exato. vai Então mudar tem só que de dar mais CNPJ. contexto, explicar mais. Ó, tá vendo essa planilha que você faz? Então, tem motivo tal e tal. E até quando eu tava lá na Unilever, eu também fazia muito... Aí as pessoas falam corno-job. Mas geralmente é o estagiário job, né? E assim, ele tem sua importância. E o jovem tem que entender que ele não vai chegar e já tomar decisões grandiosas. Ele primeiro precisa fazer ali Entende. o mais operacional e que ele faça o melhor operacional. Pra se destacar. Exato, pra se destacar. Então, ele vai nas reuniões, e assim, isso eu demorei pra entender. Foram 6 meses que, depois que eu tava na Unilever, que eu entendi o meu lugar, entendi por que eu era importante ali, e eu vi muito que aquela coisa de, sim, o seu trabalho é substituível, né? A gente fica querendo, eu preciso ser insubstituível, ninguém pode fazer o que eu faço. Mas sempre vai ter alguém que vai fazer as mesmas tarefas, mas é o seu jeito. Então, assim, como eu lidava com as pessoas nas reuniões, essa questão da proatividade, de você ajudar todo mundo do seu time, independente se é da sua área ou não, e isso que as pessoas vão lembrar depois. Tanto que quando eu saí da Unilever, a gente teve clientes da rede que são pessoas que eu conheci da Unilever. E assim, inclusive um dos nossos mentores, Francisco Marão, era o meu chefe lá da Unilever e ele é nosso mentor até hoje, abre portas pra gente até hoje. A Unilever é uma baita empresa, né? Sim. Forma muita gente muito bem, especialmente em marketing, né? Tem profissionais sensacionais que Sim, saem de lá e sim. que estão no mercado aí. Você falou de o jovem não tem paciência para aguentar um processo seletivo que dure mais de 15 minutos. Então, o que é um processo seletivo de 12 minutos? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, porque... Por que o jovem tá assim? Porque ele participa de vários processos, a gente tem vários processos robotizados, e o que acontece? Você vai lá, você faz vários testes de lógica, testes de inglês, você fica 2 horas aplicando, de repente você vai, às vezes você recebe um e-mail falando, muito obrigado, mas não é dessa vez, ou então você nem recebe um feedback. Então, poxa, como é que você continua se candidatando para um processo se você toda hora tem essa resposta? Então, o que a gente desenvolveu? A gente fez uma metodologia ali focada no case de sucesso, então a gente vai, o jovem se inscreve, ele responde algumas coisas ali, nada de teste, ele conta a história dele. Ele conta, poxa, eu tenho esse case de sucesso na minha trajetória, eu tenho essa outra história, eu tenho esse case de trabalho em equipe, essa aqui é a minha apresentação, e a gente também faz um teste comportamental bem rapidinho ali para ver como que ele funciona, e isso tudo ele demora ali 20 minutos, 15, 20 minutos para responder, e com essas métricas a gente já tem um direcionamento muito alto desse jovem, para saber, poxa... E vocês trabalham sob demanda? É a empresa, é o empregador que contrata a Rede Pavim e vocês vão atrás do candidato? Isso. A gente vai tanto na vaga imediata como o Marcelo no banco de falou do talentos. filho e do sobrinho, já tô lembrando dos meus sobrinhos aqui, dos meus afilhados, que são da idade de vocês, que já me dá vontade de, tipo, puxa, ajuda eles, né? Sim. Porque eu sei que é difícil. E eu me colocando na posição desse líder para conversar com esse jovem também, é difícil. Não é fácil para os dois lados, né? Sim. Porque assim, a gente também quer ajudar, Mas às vezes não sabe como. Mas às vezes a gente não sabe como. Tipo, como que eu faço
para que seja mais entendido possível, para que ele consiga performar da melhor forma, né? Porque não adianta eu dizer da minha experiência. Cara, minha experiência foi outra realidade, era outro mundo. Né? Eu entrei no mercado de trabalho em 1995. Né? O mundo é outro. Sim. Então, como é que a gente, na posição que a gente está, a gente consegue ajudar o jovem a ser menos ansioso, ser mais autoconfiante e colocar os skills a trabalho da empresa e dele para que seja bom para os dois lados, né? Eu acho que esse que é talvez a Rede Pavin tá aí para isso, né? Então, a gente tem um case muito legal de um jovem que a gente colocou numa empresa e, assim, no começo, eles estavam tendo muita falha de comunicação. Muito. Até do líder ficar assim, chegar pro líder e falar assim, olha, eu não tô mais conseguindo, eu tô a um fio e tal. E era assim, era uma conversa que eles iam ter, porque o menino, ele trabalhava melhor, era uma coisa de desenvolvedor de software, assim. Então, ele trabalhava melhor na casa dele. E o cara queria que ele fosse, assim, chegasse super cedo e ficasse horas lá e tal. E aí foi descobrir que o menino tava na casa dele diminuindo a velocidade. Eu não sei essas coisas de código, tá? Então, diminuindo ali não sei quantos % pra melhorar a velocidade lá desse código. Ele tava fazendo isso por trás. Só que o menino não falava isso pro líder e o líder ele tava fazendo isso em casa de madrugada, provavelmente. Né? Não, e o líder achava que ele tava, tipo, ele não quer trabalhar e tal. E era assim, então, ele chega tarde. Ele chegou tarde porque ele trabalhou a madrugada inteira e dormiu até um pouquinho depois. Porque dormiu às 8 horas que todo mundo precisa dormir. Exatamente. Exato. Então, eu acredito que, assim, uma coisa que os líderes podem isso fazer... Isso é comunicação, isso é conversar, gente. A maioria dos problemas entre gerações que a gente vem tendo, líder com o jovem, é comunicação. E a falta de intrageracional também, a falta de conversa. A gente fala de feedback e tal. O pessoal tem trauma de feedback porque não conversa. Aí na hora que tem que dar um feedback, amontoa um monte de coisa e sai tudo de uma vez só. E aí a pessoa não entende mais. Se você tiver várias conversas fluentemente ao longo do tempo, isso não ocorre. E essa relação também tem que ser uma relação de confiança. Sim. Porque não é só comunicação. Sim. Porque você comunicar, fica aquele líder ou liderado olhando do tipo, mas será que ele está falando a verdade? Sim. Será que ele está acreditando que eu realmente virei a noite trabalhando nesse programa para apresentar o melhor que eu posso apresentar para ele? Né? Então, assim, antes de comunicação é confiança. Porque se não existe esse elo de confiança entre líder e liderado... E para existir elo de confiança tem que existir um conhecimento mútuo. As pessoas têm que conversar para se conhecerem. E tem que ter tempo. Né? Você tem que ter uma jornadinha mínima para testar e do tipo assim, adquira confiança, né? Dá atenção para aquele jovem também. E alinhar expectativas também. Então, assim, é o líder chegar e explicar o escopo. Tem casos, nossa, que assim, o líder contrata... Já teve uma coisa dessa, que enfim, foi um rolo, mas a gente resolveu. A empresa contratou o jovem pro escopo tal, aí chegou, colocaram o escopo totalmente diferente para ele, e eu faço acompanhamento, e aí depois é aquela coisa, assim, se o jovem sair, não sabe por quê. Porque você mudou totalmente o escopo e ainda não deu suporte para isso. Então, assim, alinhar a expectativa. Olha, seu escopo é tal e tal e tal. Esse é, por exemplo, o mínimo que eu espero, assim, que você faça. E dê as ferramentas pra isso. Isso é até uma problemática que eu tive na empresa que eu trabalhei, que, assim, me deu um baita desafio, mas não me deu as ferramentas pra eu conseguir guiar daquela forma. Então, assim, você vai dar um grande desafio, mas também saiba que você tem que dar as ferramentas pra isso. E o jovem tem que saber que também tem que pedir, né? Não é ficar quieto e ficar chateado. Pô, mudaram, tiraram meu queijo de lugar aqui e não me deram a faca pra eu cortar. Vai lá e pede, vai lá e fala. Essa é uma das nossas métricas. Tem que ter esse tipo só de traz iniciativa. jovem que ele vai falar, que ele não vai ficar ali esperando, nossa, o que eu tenho que fazer? Não, você vai atrás, você vai correr, você vai mandar mensagem. Mesmo. Vai ficar quieto. E outra coisa, jovens, o mundo muda. Sim. Aquilo que você colocou no teu job description para vocês, talvez mude no meio do caminho. Sim. E ele vai precisar se adaptar à mudança. Exato. Então, quando você entrou no mercado de trabalho em 95, não existia podcast. Não existia podcast. Não existia nada, né? 95. Nem que você planejasse, você mal no meu maior, né? Não existia isso aí. Sim. Mas então, assim, se adaptar, ser flexível, ser gentil, curioso. Isso é muito ser curioso. Importante. Entendeu? Assim, porque às vezes as pessoas também, não, mas o meu líder, isso que o Marcelo falou, fica de emburradinho, né? Vou ficar emburradinho. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Se coloca à disposição também. As pessoas não adivinham as coisas, aí tem que se comunicar. Então, exatamente. E são seres humanos. Independente de ser uma pessoa de 50 anos ou um jovem de 20. São pessoas que erram. São pessoas que erram e que estão ali testando. E que estão ali tentando fazer o seu melhor. Mas a pergunta que eu faço para vocês também, para esse jovem, existe empresa dos sonhos? Vocês encontram um jovem assim dizendo, uau, o meu sonho é trabalhar, não vou falar em nome de empresa, porque a gente tem um monte de empresas que a gente conhece, mas o que o jovem quer?
do mercado de trabalho? Muito mesmo. Tem jovens que já tem na cabeça dele, poxa, eu quero trabalhar nas grandes, Unilever, eu quero trabalhar na Ambev, eu quero trabalhar na Red Bull. Tem jovem que tem essa mentalidade, mas tem jovem que tá muito aberto. E isso muito por causa do movimento estudantil, que é um grande foco nosso. Como a gente tem esse foco em movimento estudantil, em jovens que trabalham de graça, que querem fazer acontecer, que se desenvolvem sozinhos, muitos deles gostam de trabalhar dentro das startups, que hoje em dia vem sendo muito o nosso foco, que são empresas ali que são mais abertas, empresas que têm muitas mudanças, que o jovem vai ser mais ouvido, que ele vai poder trazer as ideias dele e ao mesmo tempo ele vai se desenvolver muito mais rápido justamente por toda essa dinâmica que tem ali no dia a dia. A Companhia de Talentos publica uma pesquisa, a Empresa dos Sonhos. É uma pesquisa anual e sempre aparece lá o que o jovem quer, onde o jovem... E faz um recorte por idades também. E tem um perfil, vocês podem dizer assim, quais as características de um jovem perfil startup e quais as características de um jovem perfil grandes ou tradicionais, Ambevs, Unilevers? Uma coisa que eu vejo, assim, as grandes empresas também estão nesse movimento de inovar mais, porque estão vendo jovens, como os jovens querem inovar, a gente tem uma grande porcentagem dos Gen Z que querem inovar, querem trazer suas ideias, e antes as grandes empresas estavam, tá dando tudo certo, a gente tá sobrevivendo a todos esses anos, né? Então, você não tinha muito espaço para fazer coisas. Quando eu tava na Unilever, acho que eu não posso nem falar tanto assim, porque eu tava numa startup lá dentro, então eu estava num ambiente para inovar, para assim, fazer tanto que eu tive essas oportunidades grandiosas. E eu fui considerada uma exceção, porque se eu tivesse numa outra marca dentro da Unilever mais consolidada, eu não acredito que eu teria tido essa oportunidade. Então, assim, eu acredito... Por características da linha de produtos, exatamente, como você está dizendo. Sim, então assim, eu acredito que quem vai para as grandes empresas, tem muito essa questão também do employer branding, também do ego do jovem. Então, poxa, eu estou na grande empresa. E isso também é uma coisa que a gente trabalha na rede, o employer branding das marcas. Porque se eu chegar e falar assim, você quer ir pra empresa X ou, sei lá, pra Unilever? Poxa, eu nem sei o que é empresa X, é óbvio que eu quero ir pra cá. Então, também tem essa questão do status. Eu acredito que o jovem também tem essa preocupação. Acho que todos seres humanos, né? Poxa, eu trabalho na empresa tal, e não, essa daqui. Aí você tem que explicar tudo. Então, tem que explicar onde tá, onde então, eu acredito que envolve esse sobrenome também. corporativo não é menor hoje em dia, não? Não é menos importante? O peso. Olha, eu acho que tem isso. Porque, assim, as grandes empresas também, o que elas vêm fazendo, além de deixar o jovem hoje em dia criar mais, também tem aquele ambiente bacana, tem muitos benefícios. Então, e aí isso é uma coisa até que a gente conversa bastante com jovens, que é esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, assim, o jovem, ele quer ter ali o momento dele de trabalho com os benefícios, um ambiente bacana, colorido. Descompressão, né? Sem essa pressão, e também quer viver a vida dele ao mesmo tempo. Então, isso também é uma grande diferença do Gen Z. Até porque o mundo dele está no celular, então ele vê as pessoas vivendo várias coisas e não tem mais aquela mentalidade, deixa eu trabalhar aqui por muitos anos pra quando eu me aposentar eu curtir. Não tem mais isso na nossa geração. A galera quer ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro. É estudar, trabalhar e se divertir tudo ao mesmo tudo tempo. E isso dá um bug às vezes. Então isso é uma pergunta que a gente recebe muito. Como equilibrar a vida pessoal e profissional? A gente não tenho a menor ideia, até hoje eu não sei. É tudo junto, misturado mesmo. Não, e eu quero bater o ponto na coisa do estudar também. Eu me lembrei agora assim, você falou, né? Eu acho que eu não mais, mas as pessoas trabalharão que estão entrando no mercado de trabalho por mais 40, 50 anos, né? Eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho menos agora, a partir da minha idade. A partir de hoje, né? A partir de hoje, A partir de 23. Mas somado, sim. Então, e aí, para mim, o ponto o que eu quero trazer é a importância de estudar, de aprender permanentemente, porque o mundo muda e o que a gente tem que entregar no trabalho muda, né? Então a gente está sempre pivotando, e aí eu quero especificamente trazer um ponto que alguns anos atrás Google, IBM, Facebook, etc., grandes empresas de tecnologia, aboliram a exigência de um diploma de nível superior nos seus job descriptions, tá? E todo mundo, mas muita gente assim falando, olha só, não preciso mais me formar numa universidade. Tremendo tiro no pé. Uma tremenda burrice pensar desta maneira. Porque se a gente for agora, por que aquelas empresas fizeram isso lá atrás primeiro? Porque nos Estados Unidos, naquele momento, a taxa de desemprego era 3,6, quer dizer, emprego pleno. Quem quisia trabalhar tinha. Então as empresas não conseguiam contratar gente, porque estava todo mundo empregado. Baixaram os parâmetros de contratação. Isso é um dos motivos principais. E se a gente for olhar hoje, a quantidade de trabalhos, funções que Google, Facebook, IBM contratam e que exigem diploma superior é infinitamente maior do que aquelas posições que não precisam de nível superior. Então, assim,
por esse exemplo e por outros, né? Vamos passar da página 2, vamos ler a manchete, mas vamos ler o texto inteiro. Sim. E vamos aprofundar e vamos pesquisar um pouco mais antes de pensar e fazer bobagem. Né? Então, estudar é fundamental e nível superior ainda é importante. Embora, se você não tem o tempo, se você não tem os recursos, dá para você estudar de outras maneiras. E, por favor, é isso a mensagem, né? Sim. Estudem o máximo possível. Não parem. Lifelong learning na veia, né? Independente da forma. Mas outra coisa somada a isso que o Marcelo falou, que eu concordo em gênero, número e grau, inclusive eu coloco assim, e busquem fazer nas melhores. Né? Do tipo assim, aonde saem as melhores mentalidades, aonde saem as melhores perguntas. Né? Olha para o mercado e pensa onde é que você quer estar. Aonde você quer e estar, essas com quem pessoas você quer vieram estar, de onde? Né? Acho que isso que é bacana. Mas somado a isso, que eu acho incrível, e eu parabenizo vocês dois, é essa curiosidade de mundo. Você tem 23, Letícia com 22, vocês já foram viver na Índia, no Egito, você tem amigos na Romênia, que você falou, e deve ter, imagina, se tem na Romênia, é óbvio que tem nos Estados Unidos, Europa, Espanha, Madrid, e por aí vai. Mas somado a uma formação acadêmica, essa curiosidade de mundo, e vocês irem lá, saber o que acontece com outras culturas, cara... Isso Isso expande a mente, assim. Eu defendo muito, assim, eu falei pro Jair, saio falando pra você, Marcelo, eu também compartilho muito sobre as minhas experiências em outros países. E, assim, é muito doido porque as pessoas têm muitos estereótipos. E eu gosto mesmo de mostrar esses lugares diferentes. Então, assim, ano novo fui passar na Bolívia. Fui com meu namorado. E, assim, gente, é só quando você vai pro lugar que você vê. Então, assim, o povo boliviano, sabe, pessoas doces, pessoas muito diferentes dos brasileiros, muito calmas, muito na deles, o comércio deles é um comércio silencioso. Se você quiser ir lá, você vai, ninguém vai. Então, assim, você vai observando o comportamento das pessoas. Diferente do comércio no México, no Egito, que o pessoal vem pra cima de você, só né? falta agarrar você e tirar o dinheiro da sua carteira. Então, assim, é muito doido porque você realmente vê que a sua verdade não é verdade. Você vê, assim, as outras vivências. Então, assim, por exemplo, aqui a gente come muita carne e tal. Chego na Índia, tipo assim, a galera não come. É proibido na maioria dos estados. E eu sou uma pessoa ruim? Não sou. É a minha cultura. Então, respeitar o próximo, né? Respeitar as culturas, né? O seu respeito aumenta a sua visão de mundo. Então, por isso que eu sempre defendo para as pessoas, se você tem a oportunidade, o privilégio de fazer um intercâmbio, vá para o lugar mais diferente. Porque, tá bom, eu vi quantas pessoas do meu colegial eu vi que foram para Europa, e aí eles vão, aí eles se reúnem, todos eles se encontram, e eles ficam indo nas mesmas festas. Ficam falando em português, né? Falando português. Então, por que você foi, né? Comendo em restaurante brasileiro. Saudade do feijão de casa, né? Vamos fechar com uma mensagem final de cada um de vocês. Assunto e perguntas aqui tem para outro podcast. Talvez a gente faça, hein? A gente quer saber mais da Rede Pavim. Dê uma mensagem final, então, aqui para quem tá jovens que nos escutam, aí, ou Igor. todos, né? Sim. Para os jovens que estão escutando a gente aí, a mensagem que a gente deixa é realmente ser curioso, é realmente procurar. Muito do que a gente falou aqui, poxa, tem várias formas de se desenvolver. Fora ali da faculdade, fora das suas escolas, fora do trabalho, tem várias oportunidades que aparecem para você que você pode agarrar e que aquilo vai virar um case de sucesso. Porque você, querendo ou não, a forma mais fácil de você conseguir um emprego, quando você tá ali na entrevista, quando você tá no olho, você vai conversar com outro ser humano, é se contar a sua trajetória. É você ter aquele brilho no olhar e falar, poxa, eu já fiz isso, eu já conquistei aquilo, eu aprendi dessa forma, eu errei dessa forma, mas você tem o que contar. Você consegue cativar outra pessoa e na maioria das vezes é isso que as empresas estão procurando. Pessoas interessantes, pessoas curiosas que vão fazer a diferença ali no dia a dia. Sim, muito até legal. Aquela frase do seja interessante... Não, era seja interessado para depois querer ser interessante. Porque muitas vezes a gente quer lotar também o nosso currículo de várias coisas e às vezes é essa troca, sabe, de conversar, de perguntar sobre o outro. Então o jovem se mostrar interessado pelo trabalho, curioso e também líderes, recado para os líderes, né? Essa comunicação, até perguntar assim, poxa, qual que é o modo que você trabalha melhor? Você gostaria de ter uma semana de home office? Funciona para você de tal forma? É alinhar expectativas. Claro, não vai ceder 100%, também não jovem, mas chegar no meio do caminho. Isso vai ajudar muito ao modo de trabalho. E o jovem, claro, ter calma, entender que existe um processo, existe ali muitos anos e que ele pode mudar várias vezes. Até um dado, só para finalizar aqui, né, que 900 mil jovens por ano trancam ou mudam de curso. E assim, aí também aquela crise também do estudo, de você ter que decidir com 17 anos qual é o curso da sua vida, mas entender que ter uma carreira consciente. Então, sempre se perguntar, essa carreira tá fazendo sentido para mim? Onde eu quero chegar? Né? Quais comportamentos, habilidades, experiências eu quero ter a curto, médio e longo prazo? E ele ir se provocando e tendo esse exercício de autoconhecimento constante. Se precisar mudar de rumo, muda. Mas ele precisa ter isso pra não virar um piloto automático e ser uma pessoa frustrada, que só pensa na sexta e no sábado, beber em festa. E tem muitos jovens assim, que odeiam a segunda-feira, sabe? Então,
Esse é meu recado, jovens, sejam curiosos, se envolvam, sejam interessados, líderes se comuniquem e bora todo mundo trabalhar e impactar o mundo. Boa, obrigado vocês. Muito obrigado, Você obrigado, agradece. Luiz. Obrigado, Letícia. Obrigada. Muito obrigado por gente. essa oportunidade, pessoal. E para vocês que nos acompanharam, obrigado e até a próxima.